A enfermeira me mostrou algo que meus filhos não queriam que eu visse. Foi apenas um relance, uma tela de celular iluminada no meio da penumbra do meu quarto, mas foi o suficiente para que o meu mundo, que já estava rachado, desmoronasse de vez. Ali, naquela pequena tela, estava a prova final de que tudo o que eu acreditava sobre amor, sangue e família era uma mentira bem contada. Eles achavam que eu estava dormindo, ou pior, achavam que eu já não tinha mais a lucidez necessária para entender o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Mas eles se esqueceram de uma coisa: uma mãe conhece seus filhos melhor do que eles conhecem a si mesmos. E aquela imagem acendeu uma chama dentro de mim que eu achava que tinha se apagado para sempre. Eu não vou deixar barato. Eu vou lutar. Meu nome é Carmen. Tenho 72 anos bem vividos, ou pelo menos era o que eu gostava de dizer até 3 meses atrás. Antes de vir parar aqui neste lugar, que eles chamam de residencial geriátrico, mas que eu e todos os que moram aqui sabemos que é apenas um depósito de gente esquecida, eu tinha uma vida cheia, barulhenta, com cheiro de café passado na hora e bolo de fubá saindo do forno. Eu morava na casa que levei 30 anos para construir, tijolo por tijolo, costura por costura. Sim, eu fui costureira a vida inteira. Minhas mãos, hoje cheias de manchas e com as articulações um pouco inchadas, já vestiram noivas, debutantes e até doutores. Foi com o dinheiro das minhas agulhas e das minhas noites em claro, debruçada sobre a máquina Singer, que criei o Fábio e a Renata. Sozinha. O pai deles foi embora quando a Renata ainda usava fraldas, e eu nunca deixei faltar nada. Nem comida na mesa, nem amor no coração. A casa. Ah, a minha casa. Não era uma mansão, mas era o meu castelo. Tinha um jardim na frente, que era o meu orgulho. As roseiras que eu mesma plantei, as samambaias que pendiam na varanda, o cheiro de terra molhada quando chovia no fim da tarde. Cada canto daquela casa tinha uma história. A marca na parede onde o Fábio mediu a altura até os 18 anos. O risco no chão de taco onde a Renata arrastou a cadeira quando fez birra pela primeira vez. Eu olhava para aquelas paredes e não via concreto. Via a minha vida. Eu achava que sairia de lá apenas quando Deus me chamasse, num caixão, velada na minha própria sala, como era o costume dos antigos. Mas o destino, ou melhor, a ambição daqueles que eu alimentei, tinha outros planos. Tudo começou com uma tontura boba. Eu estava na cozinha, fui pegar o açúcar no armário de cima e o mundo girou. Caí. Não quebrei nada, graças a Deus. Foi só um susto e um hematoma feio no quadril. Mas foi o suficiente para o telefone tocar e meus filhos aparecerem com aquelas caras de preocupação excessiva que hoje eu vejo era ensaiada. O Fábio, sempre o mais prático, disse: "Mãe, a senhora não pode mais ficar sozinha aqui. É perigoso." A Renata, com aquele jeito doce que esconde veneno, completou: "Mãe, a gente encontrou um lugar maravilhoso. É como um hotel, sabe? Tem médicos e enfermeiras o tempo todo, atividades. A senhora vai ficar lá só um tempinho, só até se recuperar totalmente dessa queda e a gente organizar uma cuidadora para ficar aqui em casa com a senhora." Eu resisti. Disse que não precisava, que minha vizinha, a dona Jandira, olhava por mim. Mas eles insistiram tanto. Falaram do meu bem-estar, disseram que não dormiam de preocupação. Usaram a arma mais poderosa que um filho tem contra uma mãe, a culpa. "Mãe, a senhora quer que a gente fique doente de preocupação? Pelo amor de Deus, faz isso por nós." E eu, velha tola, fiz. Arrumei uma mala pequena. A Renata disse: "Não leva muita coisa não, mãe. É temporário. Logo a senhora volta." Eu olhei para a minha sala uma última vez. A luz do sol entrava pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar. Senti um aperto no peito, uma premonição fria que percorreu minha espinha, mas engoliu o choro. Eu confiava neles. Era o meu sangue. A chegada no asilo foi um choque térmico. O lugar não era sujo, não posso mentir, mas era impessoal. Frio. Tinha cheiro de desinfetante barato misturado com sopa de legumes sem tempero.
As paredes eram de um branco encardido, sem quadros, sem vida. Me colocaram num quarto com outra senhora que não falava, apenas gemia baixinho durante o sono. A cama era dura, o lençol áspero pinicava minha pele. Quando a Renata e o Fábio se despediram no primeiro dia, eles pareciam aliviados. Fica bem, mãe. Domingo a gente vem te ver, disse o Fábio, olhando para o relógio como se já estivesse atrasado para algo mais importante do que deixar a mãe num lugar estranho. A primeira semana foi a mais longa da minha vida. Eu ficava sentada numa poltrona de vinil no saguão, olhando para o portão de ferro, esperando ver o carro deles. A cada barulho de motor, meu coração acelerava. Devem ser eles. Vieram me buscar. Viram que cometeram um erro. Mas o portão só se abria para ambulâncias ou para o caminhão de entrega de comida. Eu tentava conversar com as enfermeiras, manter a dignidade, mostrar que eu não era apenas mais uma. Eu contava das minhas costuras, dos meus netos que quase não via, da minha casa. Algumas ouviam com paciência, outras apenas sorriam aquele sorriso treinado e continuavam a distribuir remédios. Comecei a perceber os detalhes. O silêncio da noite, quebrado apenas por tosse e passos apressados no corredor. A comida que chegava morna e sem gosto, numa bandeja de plástico que parecia de presídio. A falta de autonomia. Dona Carmen, hora do banho. Dona Carmen, hora do remédio. Dona Carmen, apague a luz. Eu, que mandei na minha vida inteira, que criei 2 filhos sozinha, agora tinha que pedir permissão para ir ao banheiro ou para ligar a televisão. Era humilhante, mas eu me agarrava à promessa. É temporário, logo eles vêm. Eu repetia isso como um mantra, baixinho, enquanto olhava para o teto mofado do quarto antes de dormir. O primeiro domingo chegou. Eu acordei cedo. Penteei meus cabelos brancos, passei um batom clarinho que eu guardava na bolsa. Sentei na varanda e esperei. Vi outras famílias chegando. Filhos trazendo netos, sacolas com frutas, abraços apertados. Vi o brilho no olho do senhor Geraldo, meu vizinho de quarto, quando a filha chegou. E eu esperei. O sol subiu, o almoço foi servido, o sol desceu. Ninguém apareceu. Quando a noite caiu, o telefone da recepção tocou e uma enfermeira veio me chamar. Era a Renata. Mãe, desculpa, surgiu um imprevisto enorme aqui com as crianças. Não deu para ir, mas semana que vem sem falta a gente tá aí, viu? Beijo. E desligou antes que eu pudesse dizer que estava com saudade. Aquela noite eu chorei. Chorei baixo, para não acordar a companheira de quarto, mas chorei com a alma. O travesseiro ficou encharcado. Eu senti o gosto salgado das lágrimas e o gosto amargo do abandono. Mas ainda assim, eu justificava. Eles têm a vida deles, são ocupados, eu entendo. A gente inventa qualquer desculpa para não encarar a verdade de que fomos deixados para trás. A esperança é uma coisa teimosa. Ela demora a morrer. E eu ainda tinha esperança de voltar para minha casa, para o meu jardim, para o meu silêncio que era escolhido, não imposto. Mal sabia eu que aquele domingo vazio era apenas o começo do meu calvário. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A promessa de um tempinho se esticou como um elástico prestes a arrebentar. As visitas, que já tinham começado falhas, tornaram-se raras e protocolares. O Fábio veio uma vez. Ficou 15 minutos. Não olhava nos meus olhos. Ficava mexendo no celular, respondendo mensagens, balançando a perna num nervosismo que me incomodava. Quando eu perguntava da casa, ele desconversava. Tá tudo bem lá, mãe. A grama tá cortada. Não se preocupa com isso agora. Foca na sua saúde. Mas minha saúde estava ótima. A tontura nunca mais voltou, o hematoma já tinha sumido. Eu estava pronta para ir embora. Mas toda vez que eu tocava no assunto, ele mudava o tom de voz. Ficava impaciente. Mãe, aqui a senhora tem assistência. Lá a senhora fica sozinha. É pro seu bem. O meu bem. Quantas atrocidades são cometidas em nome do nosso bem? Comecei a sentir na pele a frieza do lugar. Não só a temperatura, mas a frieza humana. Havia uma senhora,
Dona Mirtes, que chorava o dia todo chamando pelo marido que já tinha morrido há 10 anos. Ninguém ia consolar. As funcionárias passavam reto, acostumadas com a dor alheia como quem se acostuma com o barulho da chuva. Eu tentava ajudar, segurava a mão dela, mas eu também precisava de consolo. E quem seguraria a minha mão? Datas especiais começaram a passar. O Dia das Mães foi o golpe mais duro. O asilo fez uma festinha, colocaram bexigas coloridas e serviram bolo. Um grupo de voluntários veio tocar violão. Era bonito, mas era triste, porque a gente via nos olhos de cada idoso ali a expectativa de ver a família e a decepção quando a porta se abria e entrava apenas mais um voluntário desconhecido. Meus filhos mandaram flores, um arranjo bonito, caro, entregue por um motoboy. O cartão dizia: "Amamos você, mãe. Felicidades." Mas eles não vieram. Disseram que estavam viajando no Dia das Mães? Eu peguei aquele cartão e amassei com tanta força que meus dedos doeram. Joguei as flores no lixo do banheiro. Eu não queria flores mortas, eu queria presença viva. Foi nessa época que comecei a desconfiar que algo muito errado estava acontecendo. Não era só o abandono afetivo, era o silêncio sobre as minhas coisas. Minha aposentadoria, que caía na conta que o Fábio tinha a senha para facilitar, nunca chegava na minha mão. Eu pedia um dinheiro para comprar um shampoo melhor ou uma revista de palavras cruzadas, e eles diziam que trariam depois. Nunca traziam. "O dinheiro tá curto, mãe. O asilo é caro", dizia a Renata pelo telefone. Mas como podia estar curto? Eu ganho bem, meu marido deixou uma pensão boa e eu tinha minhas economias. O asilo consumia tudo? Comecei a questionar, mas eles me tratavam como se eu fosse uma criança birrenta que não entende de finanças. A solidão, meus amigos, é uma doença física. Ela dói nos ossos. Você acorda e não tem motivo para levantar. Você come e a comida não desce. Eu passava as tardes na janela, vendo a vida acontecer lá fora, do outro lado da grade. Carros passando, pessoas indo trabalhar, cachorros latindo. E eu ali, parada no tempo, invisível. Comecei a ouvir conversas. Os enfermeiros acham que, porque somos velhos, somos surdos ou bobos. Eles conversam na nossa frente como se fôssemos mobília. Um dia, ouvi 2 técnicas de enfermagem conversando enquanto trocavam a cama da Dona Mirtes. A família da Dona Carmen está atrasada de novo com a mensalidade. A diretora disse que se não pagarem esse mês, vão ter que transferir ela para um abrigo público. Meu coração parou. Atrasados? Mas eles ficavam com todo o meu dinheiro. Para onde estava indo a minha aposentadoria? E as minhas economias da poupança? Senti um suor frio. Se me mandassem para um abrigo público, eu morreria. Eu sabia das histórias. A humilhação final. Eu conto isso não para que tenham pena, mas porque sei que muitos de vocês que me ouvem agora já sentiram essa mesma dor, esse mesmo descaso. Talvez não num asilo, mas na própria sala de casa, sendo ignorados pelos filhos que criaram com tanto amor. Se essa história toca seu coração, se você acha que ninguém deveria passar por isso, deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreva para que nossa voz aumente. Compartilhe e ative o sininho para ser notificada sempre que postarmos um vídeo novo. Nós precisamos nos unir, porque se não gritarmos, ninguém vai nos ouvir. Naquela semana, a angústia tomou conta de mim. Eu não dormia. Ficava imaginando o que eles estavam fazendo. Tentei ligar para o Fábio várias vezes, mas caía na caixa postal. Liguei para a casa da Renata, ninguém atendeu. Eu me sentia um lixo, um objeto usado que foi descartado porque não servia mais. A sensação de inutilidade é devastadora. Eu olhava para minhas mãos, que tanto trabalharam, e as via trêmulas, inúteis. Eu, que construí uma casa, agora não tinha onde cair morta se me expulsassem dali. Mas Deus coloca anjos no nosso caminho quando a gente menos espera. Havia uma enfermeira, a Ana, uma moça nova, de olhos vivos e bondosos, diferente das outras. Ela sempre parava para conversar comigo, elogiava meu cabelo, me trazia uma bolacha extra escondida. Ela percebia minha tristeza.
Ela via que eu não era demente, que eu estava lúcida e sofrendo. Um dia, ela entrou no meu quarto na hora do descanso. A outra senhora dormia. A Ana fechou a porta devagar, olhou para os lados como se fosse fazer algo proibido. Ela sentou na beirada da minha cama e segurou minha mão. As mãos dela eram quentes. Dona Carmen, ela sussurrou, eu não devia fazer isso. Posso perder meu emprego. Mas eu vejo como a senhora sofre esperando seus filhos. E eu ouvi o que a senhora perguntou sobre a sua casa outro dia. Meu coração disparou. O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa com a minha casa? Pegou fogo? Foi assaltada? Ela balançou a cabeça negativamente e tirou o celular do bolso. Não, Dona Carmen. Pior, eu vi isso no Facebook hoje de manhã. Uma amiga minha é corretora e compartilhou. Ela virou a tela para mim. Meus olhos demoraram 1 segundo para focar por causa da claridade. Mas quando focaram, eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Era uma foto da minha casa. A minha varanda, minhas samambaias. E em cima da foto, uma faixa vermelha digital com letras garrafais. Vendida. E na legenda, o nome da imobiliária e um texto agradecendo aos proprietários Fábio e Renata pela confiança no negócio rápido. O ar me faltou. Vendida? Como assim vendida? A casa era minha. Estava no meu nome. Eu não assinei nada. Minha mente começou a girar, tentando buscar lembranças. E então, me lembrei. No dia da internação, na confusão, o Fábio me deu uma pilha de papéis para assinar. É só burocracia do asilo, mãe, autorização de tratamento, essas coisas chatas. Eu estava tonta, triste, confiei. Assinei sem ler. Eu tinha assinado uma procuração de plenos poderes. Eu tinha entregado minha vida de bandeja para os meus próprios algozes. A Ana viu minha palidez e correu pegar um copo d'água. Calma, Dona Carmen. Respira. Eles venderam. Eu sussurrei, a voz falhando. Eles venderam minha vida. E não pagaram o asilo. Eles estão roubando tudo. Naquele momento, enquanto a água descia gelada pela minha garganta, algo mudou. A tristeza profunda, aquela que me deixava prostrada na cama, começou a recuar. E no lugar dela, nasceu uma brasa. Uma raiva quente, pulsante. Eles achavam que eu era uma velha gagá que ia aceitar o destino calada. Eles achavam que podiam vender o meu suor de 30 anos e me deixar aqui para apodrecer e ser despejada? Olhei para a Ana e meus olhos, antes opacos de choro, secaram. Ana, eu disse, e minha voz saiu firme, uma firmeza que eu não ouvia há meses. Você pode me arrumar o telefone de um advogado? Mas tem que ser de confiança. E ninguém, absolutamente ninguém, pode saber. A Ana sorriu, um sorriso cúmplice. Eu conheço a pessoa certa, Dona Carmen. Ali, naquele quarto frio de asilo, a velha costureira morreu. E nasceu uma mulher pronta para a guerra. Eles queriam o meu dinheiro? Eles teriam uma lição. Aquele copo d'água que a Ana me deu não apenas matou minha sede, ele lavou a minha alma. Dizem que a verdade liberta, mas no meu caso, a verdade me armou. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu não chorei. Fiquei deitada na minha cama dura, ouvindo a respiração pesada da minha colega de quarto e, no escuro, tracei cada passo do que faria a seguir. A Carmen ingênua, a mãe que perdoava tudo, a velhinha que aceitava migalhas de atenção. Essa Carmen morreu quando viu a foto da própria casa vendida numa tela de celular. Em seu lugar, acordou uma mulher que sobreviveu à viuvez, que criou 2 filhos na ponta da agulha e que não iria aceitar ser descartada como um trapo velho. No dia seguinte, a Ana cumpriu a promessa. Ela entrou no meu quarto fingindo que ia medir minha pressão, mas deslizou um papelzinho dobrado para dentro da minha mão. Dr. Hélio, dizia o bilhete com um número de telefone. Ele é especialista em direito do idoso e é de confiança absoluta. Já adiantei a história para ele. Eu precisava de privacidade. Esperei a hora do banho de sol, quando a maioria dos idosos ficava cochilando nas cadeiras do pátio e as enfermeiras se distraíam com o café da tarde.
Fui para o canto mais afastado do jardim, onde havia um banco de pedra antigo, escondido atrás de uma touceira de primaveras. Com as mãos trêmulas, não de fraqueza, mas de adrenalina, disquei o número no celular pré-pago que eu mantinha escondido no forro da minha bolsa. Uma relíquia que meus filhos achavam que não funcionava mais porque eu dizia que tinha perdido o carregador. O Dr. Hélio atendeu no segundo toque. A voz dele era grave, calma, daquelas que transmitem segurança imediata. Dona Carmen? A Ana me contou o básico. A senhora pode falar livremente? Posso, doutor. Eles acham que eu estou gagá, que não sei nem que dia é hoje. Mas eu sei muito bem. Sei que hoje é terça-feira. Sei que fui traída pelo meu próprio sangue e sei que quero justiça. Expliquei tudo. A procuração assinada sob efeito de remédios e estresse. A venda da casa sem meu consentimento. O dinheiro da mensalidade do asilo sumindo. A ameaça de ir para um abrigo público. O Dr. Hélio ouviu em silêncio, apenas fazendo anotações mentais que eu podia quase ouvir através da linha. Dona Carmen, ele disse, depois de um longo suspiro. A situação é grave. Com aquela procuração, eles têm poderes amplos. Mas há brechas. Se provarmos que a senhora não estava em plena capacidade quando assinou, ou que eles estão agindo de má-fé, dilapidando seu patrimônio e colocando sua integridade em risco, podemos reverter e pedir uma interdição deles, além de danos morais e materiais. Mas preciso saber de uma coisa. A senhora tem recursos para brigar? Porque esses processos podem ser caros e demorados. Se eles controlam suas contas, como vamos fazer? Foi aí que eu sorri. Um sorriso que não chegava aos meus lábios há anos. Olhei para as primaveras floridas e senti o cheiro doce das flores, misturado com o cheiro da vitória que se aproximava. Meus filhos conheciam a mãe que fazia bolo e costurava bainhas. Eles não conheciam a mulher de negócios que eu fui obrigada a ser quando meu marido morreu. Dr. Hélio. Meus filhos acham que sabem tudo sobre a minha vida financeira. Eles pegaram a conta do banco onde caía a aposentadoria e onde eu guardava o dinheiro da feira. Mas eles não sabem do Fundo da Liberdade. Fundo da Liberdade? Ele perguntou curioso. Meu marido trabalhava com exportação, doutor. Ele era previdente. Antes de morrer, ele fez um seguro de vida robusto e alguns investimentos em ações que eu nunca, jamais toquei. Durante 30 anos, eu vivi do meu trabalho de costura. Deixei aquele dinheiro lá, rendendo, multiplicando, em outro banco, numa agência no centro da cidade que meus filhos nunca pisaram. Os extratos não vão para minha casa, vão para uma caixa postal que eu mantenho há décadas. Eu fiz uma pausa, sentindo o peso do meu segredo. Eu tenho dinheiro, doutor. O suficiente para comprar esse asilo inteiro se eu quisesse. Eu guardei para uma emergência médica para não dar trabalho a ninguém. Mas parece que a emergência chegou, só que não é médica, é moral. Ouvi o som de uma caneta batendo na mesa do outro lado da linha. O tom do advogado mudou, ficou mais enérgico. Isso muda tudo. Dona Carmen, a senhora tem o poder de fogo. Agora precisamos da munição. Preciso que a senhora continue fingindo. Preciso que eles se sintam seguros, impunes. A arrogância será a ruína deles. Preciso de provas de que eles estão desviando o dinheiro para uso próprio e negligenciando a senhora intencionalmente. Traçamos o plano ali mesmo, à sombra das primaveras. Eu me tornaria a atriz da minha própria vida. Eu, que nunca soube mentir, agora teria que interpretar o papel da velha confusa, esquecida e frágil. Eu daria a corda para que eles se enforcassem. A Ana me ajudou na parte técnica. Ela comprou um pequeno gravador digital, do tamanho de um pendrive, e costurou um bolso secreto dentro do meu hobby favorito, bem na altura do peito. Testa o som? Dona Carmen, ela sussurrou, piscando para mim. A qualidade era cristalina. Eu podia ouvir até o bater das asas de uma mosca. A oportunidade perfeita surgiu 3 dias depois. O telefone da recepção tocou. Eram eles. Fábio e Renata estavam vindo para uma reunião familiar. Eu sabia o que isso significava. Eles vinham me dar o golpe final. Vinham dizer que o dinheiro tinha acabado e que eu teria que sair.
Sentei na minha poltrona, coloquei o hobby com o gravador ligado e esperei. Quando eles entraram no quarto, eu quase senti náuseas. Eles estavam bem vestidas. A Renata usava uma bolsa de marca que eu sabia que custava o preço de 3 meses da minha estadia ali. O Fábio estava com um relógio novo, dourado, brilhando no pulso. O cheiro do perfume caro deles invadiu o quarto, mascarando o cheiro de mofo, mas não o cheiro da podridão das suas almas. "Mãe?" a Renata chamou, com aquela voz melosa e falsa. "A senhora está acordada?" Eu demorei a responder. Fiz meu olhar ficar vago, perdido. Olhei para a parede acima do ombro dela. Quem é? É a Jandira?" perguntei, fingindo confundir a própria filha com a vizinha. Eles trocaram um olhar de alívio e desprezo. O Fábio bufou. "Viu, Renata?" eu falei. "Ela não tá mais conectada com a realidade. Vai ser mais fácil do que a gente pensava." Meu coração martelava contra o gravador, mas mantive a expressão vazia. "Mãe." O Fábio se aproximou, falando alto e devagar, como se eu fosse estúpida. "Sou eu, o Fábio, seu filho. A gente veio trazer uma notícia. O dinheiro acabou, mãe. A inflação, os remédios. Tá tudo muito caro. Não dá mais para pagar esse lugar." "Dinheiro?" eu murmurei, com a voz trêmula. "Mas e a minha casa, meu filho? A casa que eu fiz?" A Renata sentou na beira da cama, pegando minha mão com um nojo disfarçado. "A casa precisou de reformas, mãe. Deu cupim, caiu o telhado. Gastamos tudo arrumando e ainda não deu para vender. Tá fechada, dando prejuízo. Mentira. Mentira suja. Eu tinha a foto da venda no celular da Ana, mas eu precisava que eles confessassem o destino real do dinheiro. Mas eu tinha minhas economias. A poupança do Banco do Brasil. Aquilo não deu nem pro cheiro, mãe." O Fábio explodiu, impaciente. Ele começou a andar pelo quarto. "Olha, a gente conseguiu uma vaga num abrigo do governo. É bom, é? Digno? A gente vai te levar para lá amanhã. Aqui a dívida já tá enorme." Eu apertei os olhos, fingindo esforço para entender. "Mas o carro novo. Eu vi você chegar de carro novo da janela." O Fábio riu, uma risada seca e cruel. "Ah, aquilo? Aquilo foi um negócio que eu fiz, mãe. Investimento. Eu mereço, né? Cuidei da senhora a vida toda. Agora a senhora tem que colaborar. Não complica, mãe. Assina aqui essa transferência." Ele tirou um papel da pasta. Mais uma autorização. Dessa vez, para me transferir para um lugar onde eu seria esquecida de vez. Vocês gastaram meu dinheiro. Com carro?" perguntei, fazendo a voz chorosa. "Gastamos com a nossa vida, mãe." A Renata estourou, perdendo a paciência. "A senhora já viveu o que tinha que viver. Aquele dinheiro da venda da casa salvou a minha loja que estava falindo, pagou a viagem da Disney das crianças, trocou o carro do Fábio. A senhora queria o quê? Que a gente deixasse o dinheiro parado tijolo por tijolo enquanto a gente passava aperto? A casa era herança nossa de qualquer jeito. A gente só adiantou." Bingo. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. A confissão. Clara, audível, inegável. Eles admitiram ter vendido a casa, que disseram estar fechada com cupim minutos antes, e admitiram ter torrado o dinheiro em luxos enquanto deviam mensalidades no asilo. Continuei o teatro por mais 1 minuto. Comecei a chorar. Um choro de velha desamparada. "Não me levem para o abrigo público. Por favor, eu tenho medo." "Não tem escolha, mãe," o Fábio disse, frio, guardando o papel que eu não assinei. "Amanhã cedo a ambulância vem te buscar. A diretora já autorizou a saída por falta de pagamento. Esteja pronta." Eles saíram do quarto sem olhar para trás. Nem um beijo, nem um abraço. Apenas o som dos saltos da Renata batendo no corredor e a voz do Fábio atendendo o celular para falar de um churrasco no fim de semana. Assim que a porta bateu, eu me levantei. Sequei as lágrimas instantaneamente. Tirei o gravador do bolso, parei a gravação e beijei o pequeno aparelho. Minhas mãos não tremiam mais.
Eu me sentia forte como uma rocha. Fui até a janela e vi eles entrando num SUV prateado enorme, brilhante, estacionado na vaga de deficientes. O carro comprado com o suor das minhas noites em claro. A Ana entrou no quarto correndo, os olhos arregalados. Dona Carmen, eu ouvi os gritos. Eles vão te levar amanhã? Sorri para ela. Um sorriso de loba. Eles acham que vão, minha querida. Eles acham que vão. Pedi para a Ana chamar o doutor. Hélio, imediatamente. Diga a ele que eu tenho tudo. E diga para ele vir preparado. Amanhã de manhã não será uma transferência, será uma emboscada. Passei a noite em claro, mas não de preocupação. Passei a noite organizando minha mala, dobrando minhas roupas com a precisão de quem costurou vestidos de alta costura. Mas também organizei minha mente. Cada palavra que eu diria, cada gesto. Eu não iria apenas me defender, eu iria dar uma aula de dignidade. Às 7 da manhã, o Dr. Hélio chegou. Ele não veio sozinho. Trouxe um tabelião do cartório, amigo dele, para lavrar uma ata notarial ali mesmo, e 2 policiais civis à paisana que ele conhecia, já que a apropriação indébita de bens de idoso é crime previsto no Estatuto. Eles ficaram numa sala reservada que a diretora do asilo, depois de ser devidamente notificada pelo Dr. Hélio sobre a gravidade da situação e a cumplicidade do asilo na negligência, cedeu tremendo de medo. Eu me sentei na recepção, com minha mala aos pés. Estava vestida com meu melhor conjunto de linho azul marinho, que eu mesma costurei há 10 anos e que ainda me caía perfeitamente. Coloquei um colar de pérolas falsas, mas que davam um ar de majestade. Passei batom. Eu não parecia uma vítima. Eu parecia a dona do lugar. Quando o carro do Fábio encostou, atrasado como sempre, eu respirei fundo. O ar da manhã estava fresco. Senti o peso dos anos saindo dos meus ombros. Hoje, a justiça teria o rosto de uma senhora de 72 anos. Hoje, eles aprenderiam que filho não é dono de pai e que a honra não envelhece. O Fábio desceu do carro, apressado, falando ao celular. A Renata desceu do outro lado, mascando chiclete. Eles vieram na minha direção sem nem me cumprimentar direito. Vamos, mãe, a ambulância do município já está vindo. Cadê suas tralhas? Eu me levantei devagar, ergui o queixo, olhei bem no fundo dos olhos do meu filho, aqueles olhos que eu vi abrir pela primeira vez na maternidade, e que agora me olhavam como se eu fosse um estorvo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Renata. Minha voz saiu firme, projetada, como nos tempos em que eu comandava as provas de roupa no meu ateliê. Não haverá ambulância nenhuma, e eu não vou a lugar nenhum que eu não queira. Eles pararam, confusos. A mudança no meu tom os pegou desprevenidos. Do que a senhora está falando? Está delirando de novo. A Renata zombou. O delírio acabou, minha filha, eu disse, e fiz um sinal com a mão. A porta da sala da diretoria se abriu. O Dr. Hélio saiu, alto, imponente em seu terno preto, segurando uma pasta grossa. Atrás dele, os 2 policiais. A diretora vinha logo atrás, pálida. Quem é esse? O Fábio recuou um passo, assustado. Eu sou o advogado da senhora Carmen, disse o Dr. Hélio, com uma voz de trovão. E nós temos muito o que conversar sobre estelionato, apropriação indébita, violência patrimonial contra idoso e abandono material. A cor sumiu do rosto dos meus filhos. Foi a coisa mais bonita que eu já vi. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu dei um passo à frente, tirei o gravador do bolso e o coloquei sobre a mesa de centro da recepção. E antes que vocês digam que é mentira, eu disse, olhando fixamente para eles, saibam que eu ouvi tudo. E gravei tudo. A herança antecipada, a Disney, o carro novo. O juiz vai adorar ouvir como vocês gastaram o dinheiro da minha casa enquanto eu comia sopa fria. O silêncio que se instalou na recepção do asilo foi pesado, quase sólido. Era como se o ar tivesse sido sugado da sala. Fábio abriu a boca e fechou, parecendo um peixe fora d'água. A Renata, sempre tão pronta com uma resposta afiada, recuou até encostar na parede, a mão tremendo ao segurar a bolsa de grife. Eles olhavam para o Dr. Hélio, para os policiais e depois para mim. Mas não viam mais a mãe frágil que deixaram para trás.
Viam uma estranha poderosa. Isso é um absurdo. Fábio tentou rir, mas o som saiu estrangulado, nervoso. Vocês estão acreditando numa senhora senil? Ela inventa coisas. Mãe, para com esse teatro, vamos logo. A ambulância. A única coisa que vai sair daqui hoje, Fábio, é você. E não será no seu carro novo. Eu o cortei, minha voz cortando o ambiente como uma tesoura afiada em tecido novo. Dr. Hélio deu um passo à frente, abrindo a pasta. Ele não gritava. A autoridade dele era tranquila, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Senhor Fábio, senhora Renata, temos aqui a confissão gravada de vocês admitindo a venda fraudulenta do imóvel da minha cliente, o desvio de fundos previdenciários e a confissão de abandono material. Além disso, tenho em mãos os extratos bancários que provam que o dinheiro da venda da casa, que deveria ser usado para o sustento da senhora Carmen, foi utilizado para a compra de um veículo de luxo em nome de Fábio e para cobrir dívidas da empresa de Renata. A Renata começou a chorar. Não era choro de arrependimento, era choro de medo, de quem foi pega. Mas a casa era nossa herança. A gente só pegou adiantado. Ela não ia usar. A herança só existe depois da morte. Minha filha, eu disse, sentindo uma pontada de tristeza no peito, mas mantendo a postura. E eu estou muito viva, mais viva do que nunca. O policial civil, um homem sério de bigode, se aproximou. Temos um mandado de condução coercitiva para que prestem esclarecimentos na delegacia. E o veículo SUV prata lá fora. Foi apreendido preventivamente como prova de enriquecimento ilícito às custas de pessoa idosa. O rosto do Fábio ficou cinza. O carro, o troféu dele. Vocês não podem fazer isso. Eu sou o filho dela. Eu cuidei dela. Mãe, fala para eles. Mãe, por favor, eles vão me prender, mãe. Ele se jogou aos meus pés. O mesmo homem que ontem me olhava com desprezo, agora agarrava minhas pernas, chorando como uma criança. E foi aí que eu senti a maior dor de todas. Não a dor da traição, mas a dor da pena. Ver o fruto do meu ventre reduzido a isso por causa da ganância. Eu olhei para baixo, para o topo da cabeça dele, onde os cabelos já começavam a rarear. Lembrei dele pequeno, correndo no jardim da casa que ele vendeu. Respirei fundo. O amor de mãe perdoa muita coisa, mas a dignidade de uma mulher tem limites. Levante-se, Fábio, ordenei. Tenha compostura. Você não teve pena quando me deixou aqui sem pagar a mensalidade, esperando que eu fosse jogada num abrigo público. Você não teve pena quando gastou meu suor em viagens e carros. Você fez suas escolhas. Agora, arque com as consequências. Ele me olhou, incrédulo. Ele esperava que eu cedesse. Esperava a mamãe boazinha. Mas aquela mãe tinha ficado no passado. Os policiais os conduziram para fora. Não houve algemas naquele momento, mas a humilhação foi pública. Os outros idosos estavam nas janelas, os enfermeiros no portão. Todos viram o filho modelo e a filha dedicada sendo levados na viatura. O SUV prateado foi guinchado logo em seguida. Quando a poeira baixou, a diretora do asilo veio até mim, sorrindo amarelo, tentando consertar o erro de ter sido cúmplice da negligência deles. Dona Carmen, claro que a senhora pode ficar. Vamos resolver essa questão do pagamento. Foi um mal-entendido. Podemos te mudar para a suíte master. Eu sorri para ela. Um sorriso calmo. Não, minha querida, eu não vou ficar. Olhei para a Ana, que estava no canto da sala, com os olhos brilhando de orgulho e lágrimas. Ana, você me disse semana passada que estava pensando em sair daqui e trabalhar como cuidadora particular, não disse? Ela assentiu, surpresa. Disse sim, dona Carmen. Pois então está contratada. E o salário será o dobro do que você ganha aqui. Peguei o braço do Dr. Hélio e saí pela porta da frente. Não como uma velhinha descartada, mas como uma rainha deixando o exílio. Os meses seguintes foram de batalha, mas eu não estava mais sozinha. Com o dinheiro do meu Fundo da Liberdade, aquele que meu marido sabiamente deixou e que meus filhos nunca souberam. Aluguei um apartamento lindo, amplo,
com uma varanda ensolarada onde cabiam todas as minhas plantas. A Ana veio morar comigo para me ajudar no dia a dia. Não como enfermeira, mas como companheira e assistente. O processo correu rápido. As provas eram contundentes. O Dr. Hélio foi implacável. Fábio e Renata foram condenados por apropriação indébita e violência patrimonial. Não foram para a cadeia em regime fechado, pois eram réus primários, mas a sentença doeu onde eles mais sentiam, no bolso. O juiz determinou o bloqueio de todos os bens deles para ressarcir o valor da minha casa. O carro novo foi leiloado. A loja da Renata teve que ser vendida para pagar a parte dela na dívida. Eles perderam tudo o que construíram com a mentira. E mais do que isso, foram deserdados. O Dr. Hélio garantiu que a indignidade deles fosse reconhecida legalmente. Eles não veriam mais nem um centavo do meu dinheiro, nem agora, nem depois da minha morte. Às vezes à noite, eu penso neles. Sei que estão morando de aluguel em bairros afastados, tentando recomeçar. Às vezes o telefone toca e eu vejo o número deles. Eles tentaram ligar, pedir perdão, dizer que aprenderam a lição, mas eu nunca atendi. Não é por rancor. Eu já os perdoei no meu coração, porque carregar ódio é muito pesado para quem tem 72 anos e quer viver leve. Mas perdoar não significa conviver. Perdoar não significa abrir a porta para quem tentou te destruir. Eu aprendi que o sangue nos faz parentes, mas é a lealdade que nos faz família. Hoje, minha família é a Ana, é o Dr. Hélio que virou um grande amigo e vem tomar café comigo aos domingos. São as amigas que fiz no clube da terceira idade. Eu voltei a costurar, mas agora só por prazer. Faço roupinhas para doação em orfanatos. Minhas mãos voltaram a criar e meu coração voltou a bater no ritmo certo. Outro dia, passei na frente da minha antiga casa. Vi que os novos donos pintaram o muro de amarelo. Senti uma pontada de saudade, claro, mas passou rápido, porque eu entendi que a casa não era o tijolo e o cimento. A casa sou eu. Onde eu estiver, com minha dignidade e minha paz, ali é o meu lar. Eu recuperei minha vida e descobri que nunca é tarde para se defender. Descobri que a gente não pode ter medo de parecer ruim ou ingrata quando estamos apenas lutando pela nossa sobrevivência. Muitos idosos aceitam o abuso porque têm medo da solidão. Mas eu digo a vocês, a solidão com dignidade é 1000 vezes melhor do que a companhia de quem deseja o seu fim. Estou aqui, na minha varanda nova, tomando meu chá. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Sinto o cheiro de bolo que a Ana está fazendo na cozinha. Estou viva, estou segura. E pela primeira vez em muito tempo, sou dona do meu próprio destino. Eles acharam que eu era uma folha seca pronta para cair e ser pisada. Mas esqueceram que até as folhas secas, quando juntas e com a faísca certa, podem incendiar uma floresta inteira. Eu fui o incêndio que purificou a minha própria história. Agora eu quero saber de você. Olhe para a sua vida, para as pessoas ao seu redor. Você está aceitando migalhas? Você está deixando que decidam por você? Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você teria perdoado e aceitado eles de volta, ou faria como eu e cortaria o mal pela raiz? Eu leio todos os comentários e quero muito saber a sua opinião. Obrigada por estar aqui, por me ouvir e por fazer parte da minha nova família. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês e nunca se esqueçam. A força que vocês precisam já está aí dentro. Só precisa ser despertada.